que esse rosto sorridente não consegue sustentar essa dor que não deixa escapar e por dentro se afoga, já não pode respirar. Me livra, me livra, me livra. Se olhar bem de perto, verá. E ainda que não vejas, não planeio te deixar. Da tua dor eu vou compartilhar. Não prometo destruí-la, mas prometo te abraçar. Me olha, procura e acha no teu deserto. É impossível caminhar, mas te carrego por onde for sem hesitar. Estou contigo, não te assombres, não te abandono, nunca mais sozinho Quando te vi do meu lado, chorei. Te entreguei as minhas lágrimas, os meus fardos te alcancei. Minha dor hoje tem um porquê, mesmo que ela insista, ver teu rosto me mantém. Te vejo, te sinto, descanso no meu deserto. É impossível caminhar, meus braços sigo onde for sem hesitar. Tu és meu trilho, minha morada, não te abandono, nunca mais sozinho. Tu és meu trilho, minha morada, não te abandono, nunca mais sozinho andar. Boa noite a todos. Tenho aqui já tudo preparado porque vou tocar daqui a pouco. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Pedro. E o teu nome? Muito obrigado, Miguel, pela bonita música que nos trouxeram hoje. E o tema de hoje é confiança. Confiança.
E o de ontem foi? Transformação. E chegamos ao meio, chegamos à metade, não é? Chegamos à confiança, sim, mas é metade, ok? Faltam apenas mais 4. Confiança, hoje, valor, propósito e eternidade. Até agora, posso-vos dizer que tem sido uma bênção muito especial para mim. Só falando nos 4 primeiros temas, tem sido uma bênção muito especial para mim. Porque me permite realmente identificar-me, permite-me voltar a ser honesto, permite ser novamente perdoado e finalmente continuar o meu processo de transformação. Que o que nós vimos ontem é que a transformação era uma obra contínua. Que a transformação não era uma emoção. Que o batismo é o caminho e que a transformação não é um caminho simples. Não é penoso para quem está fora da igreja, ou melhor, é penoso para quem está fora da igreja, é penoso para quem volta, mas também é penoso para quem nunca saiu da igreja. Ok? E como começamos sempre, quem vai decidir isto são os jovens só. É mais justo. Ok? Qual é que será a palavra que vocês escolheriam para definir o tema de ontem, transformação? Como? Renovação. Entrega. Renovação, entrega. Decisão. Já lá temos. Vamos ver se conseguimos então. Caminho. Aceitação. Santificação. Ui, hoje não sei. Estávamos com quantos? 6, 7? Vão ter que decidir vocês. Vamos lá. Antes e depois é uma boa. Qual é que fica? Temos de estudar à noite? Não temos de estudar à noite. Qual é que é esta, Ana? Caminho. Caminho é muito bom. Eu não vou decidir antes. Não quero estar aqui Não quero estar aqui influenciando. Não quero influenciando. Caminho? Fica o caminho? Concordam todos com o caminho? Sim? Caminho então. Caminho será então. Muito bem. Vamos à história, não é? Sem história não há começo. Na realidade, ontem ficámos na parte final, na transição, da transformação para o tema de hoje, para o tema da confiança, que o caminho da transformação leva-nos, sobretudo, a várias inquietudes, a várias questões, a várias dúvidas. E dúvidas essas que às vezes nós teremos que aceitar confiar, muitas das vezes sem qualquer sentido. Ontem falámos do rei João I. Recordam-se do rei João I? Eu não sei se vos tinha comentado, mas no próximo sábado haverá um quiz de toda a história que nós tivemos desde o sábado passado, está bem? Vamos lá, quem foi João I? Isto foi ontem, hein? João I foi... Irmão bastardo, sim, irmão bastardo também de Dom Fernando, ok? Filho bastardo de Dom Pedro. Neste caso aqui, João I foi rei de Portugal, ok? Foi rei de Portugal e ele muda a dinastia para a segunda dinastia, a dinastia de Davi, ok? João I, vou acelerar um bocadinho aqui o passo, porque há muita informação de história hoje. João I casou com a Filipa de Lencastre e teve com ela 8 filhos. 8 filhos, ok? Mas mais uma vez também houve filhos fora do casamento, com uma mulher chamada Inês Pires. Dos 8 filhos entre João I e Filipa de Lencastre, eu vou-me concentrar apenas num. Infante Dom Henrique. Sabem quem foi? Quem foi? Foi o que? Foi o pioneiro dos descobrimentos portugueses. Muito bem. Então vamos a isso. Em 1415, Infante Dom Henrique e o seu pai, João, conquistaram Ceuta. Foi a primeira colónia portuguesa, por assim dizer. Dom Afonso Henriques era um mestre na visão. Ele era um visionário puro.
Em termos militares, ele era um desastre absoluto. Tentou fazer o mesmo com Tanger e o resultado foi terrível. Mas conquistou Ceuta em 1415. E Ceuta é um território similar àquele que nós vimos há tempos sobre Gibraltar. Gibraltar é um território ultramarino britânico. Ceuta é um território governado pelos espanhóis, mas está localizado no norte de África. Ok? E neste caso, o infante Dom Henrique teve uma grande dificuldade. Ele queria realmente expandir-se, ele queria realmente avançar na prospecção marítima, ele tinha muita fé, ele confiava muitas vezes, e todas as vezes que ele confiava, cada vez que tinha o retorno, não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Durante 12 anos, fizeram 15 viagens para tentar passar o Cabo Bujador. 12 anos. Nós tínhamos uma escola no Algarve que não é a escola de Sagres, a oficial é a escola de Lagos, de onde saíam os navios, e os navios partiam de Lagos para tentar passar o Cabo Bujador, e muitos deles o que encontraram era, dizem eles, monstros marinhos. Porquê? Porque na realidade, muitos iam e não voltavam. Na realidade, o que aconteceu de facto foi que, ao aproximarem-se do Cabo Bujador, eram muitos corais, os nevoeiros eram muito intensos e era intransponível passar. Muita gente perdeu a vida. E o infante Dom Henrique seguia a incentivar os navegantes: por favor, vão, que vão conseguir. E muitos diziam: eu não vou, Henrique. Olha a última, o que aconteceu. Muitos morriam, muitos ficaram dominados pelo medo. Então, enquanto realmente ele não conseguiu convencer o navegador Gilianos, não conseguiu realmente saber o que é que havia para lá do Cabo Bujador. E por isso é que nós chamamos de dobrar o Cabo Bujador, porque efetivamente o percurso não foi de Lagos pela costa africana, foi muito mais largo, fazendo realmente uma dobra, por isso se chama dobrar o Cabo Bujador. E realmente os Gilianos conseguiu passar o Cabo Bujador, encontrou terra deserta, mas conseguiu trazer rosas silvestres como prova para o infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique ficou realmente todo contente, não é? Porque lhe deu aso para continuar o seu caminho para mais terra e mais conquistas. Na realidade, este investimento de Dom Henrique, esta confiança que ele tinha, não tinha nenhum sentido com todo o retorno e feedback que tinha tido dos outros navegadores. E mesmo assim, ele decidiu confiar, sem qualquer sentido. Vamos agora para o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas fica ali na África do Sul, no sul da África do Sul. E foi dobrado por um homem que se chama Bartolomeu Dias. E o Cabo das Tormentas, chamam-se tormentas porque efetivamente quando Bartolomeu Dias chegou ali, a agitação marítima era tão forte, as ondas eram de tal forma gigantes, os ventos eram tão fortes, e mesmo assim ele decidiu enfrentar a tempestade. E é interessante aqui o que dizem sobre isso. Reparem nesta frase. Às vezes estamos no meio da tempestade e Deus já está a chamar de esperança aquilo que chamamos de tormenta. Sabiam que o nome Cabo das Tormentas foi rebatizado para Cabo da Boa Esperança? Às vezes nós vivemos no meio da tormenta e Deus lá em cima já viu a esperança. E ele seguiu o seu caminho. Uma tempestade terrível. Não fazia nenhum sentido ele continuar ali. Ele enfrenta a tempestade. Índia. Quem colonizou a Índia? Vasco da Gama. 1400. Apenas tinha uma direção. Não sabia se tinha mantimentos suficientes para lá chegar. Não sabia, inclusive, se lá chegava. Não sabia se regressaria. E mesmo assim, aceitou o desafio. E chegou a 1498 em Índia. Sem garantias. Apenas com uma direção. Deus pede-nos efetivamente para dar um primeiro passo. E o segundo vamos ter nós que entrar, enfrentando a tempestade. E o primeiro passo, por exemplo, na Bíblia, está quando Deus chamou Abraão, sai deste lugar. Quando o próprio Deus diz, Abraão, leva o teu filho Isaque lá ao topo da montanha para o sacrificar.
Quando diz a Pedro, Pedro, sai do barco, caminha até mim, o primeiro passo é sempre dado por cada um de nós. Sempre. A transformação que nós discutimos ontem exige paciência e, lamentavelmente, tenho que partilhar com vocês que a paciência exige confiança. E nós encontramos no texto bíblico, confia no Senhor coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Sabem qual é o nosso problema? É que o nosso problema não é tanto a falta de fé. O nosso problema às vezes é confiarmos em nós próprios. Às vezes nós confiamos demasiado em nós próprios. Isto gera ansiedade, gera impulsividade, geram más decisões. Nós queremos os caminhos fáceis, né? Os atalhos, como se costuma dizer. Isto é, por norma, o que todos fazemos quando a impaciência vence a espera que deveríamos ter em Deus. Não temos paciência para ser guiados por Deus. Não temos paciência para esperar a resposta de Deus. 2 voluntários, 2 jovens para vir aqui. Um vai vendar o outro. Vamos lá. Um vende ao outro. Quem é que vai ser vendado? Hã? Quem é que vai ser vendado? Tu? Joana. Força. Ainda bem. Ah, assim dá para ver tudo. Consegues ver? Hein? Certeza? Dá-lhe 34. 30... Dá 34 voltas a ela, por favor. 34. 34. Estou a brincar. Os jovens são literais para uma coisa, estão um pouco literais para outra, não? Está na escada, está no degrau? Não. Dá mais umas voltinhas. Porque ela fica assim meio perdida. Boa. Agora leva para ali. Ok? E depois guia, só a falar, até ao lugar dela. Olha lá. Pode ser. Não podes tocar. Direita agora, direita. Mais à direita. Direita, em frente. Esquerda. Não desistas. Joana, não desistas. Para trás agora, para trás. Para trás. Vira à direita. Cuidado com o degrau, vais cair assim, vais cair. E sempre em frente. Para a esquerda agora um bocadinho. Para a esquerda. Não me estás a ouvir. Para a esquerda. Pronto, podes-te sentar agora. Tá bom. Já estás no teu lugar. Tá bom. Não, tá bom, pode tirar. Porque eu estou a ver que isto ia demorar. Pois parar aí, já viste? Não ouviste a voz que te guiava? Não é? A voz que te guiava era a voz da Joana, não era a minha. Não é? Mas isto às vezes acontece muito. Nós às vezes não ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz de outros. Não é? E andamos assim, completamente perdidos. Podem sentar. Depois das molências no final.
Vocês até podem dizer agora, Filipe, ok, é fácil, está bem, é fácil falar quando alguém fala ao nosso ouvido, virar à esquerda e virar à direita. Mas nós muitas vezes não ouvimos a voz de Deus. É verdade. E antigamente, já falámos disso inclusive há semanas, e antigamente, na Bíblia, nós tínhamos os profetas que vinham com a mensagem direta de Deus, não é? E mesmo assim, havia quem não ouvia a voz de Deus. Falámos nele, por exemplo, esta semana. Saúl, por exemplo. Nós nem sempre ouvimos a voz de Deus com clareza, ou temos uma resposta que seja imediata. Quando Deus parece em silêncio, a nossa reação é de tremer. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando lutarei com a minha alma, tenho tristeza no meu coração cada dia? Até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bom. Muito bem, perdão. Há uma bonita música de Suede Silva que se chama Onde está a sua fé? E a letra, eu não vou cantar, logicamente, mas a letra diz: onde está a sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu o meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segues, mas não confias em mim. Oramos tantas coisas, pedimos tantas coisas, guiamos-nos tanto por este versículo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E o pastor Josanan Alves, na coluna das Notícias Adventistas, de 2019, tem esta afirmação: se eu soubesse que Deus responderia às minhas orações sempre como e quando eu quero, eu iria parar de orar. Não teria confiança em saber que a minha frágil sabedoria humana seria o critério para as respostas de Deus. Quando a Bíblia afirma que tudo o que pedimos será realizado, devemos ter em vista que é tudo o que estiver em conformidade com os propósitos e promessas de Deus e no tempo de Deus. E às vezes é difícil para nós aceitarmos isto. É difícil, nós não temos paciência para esperar. Nós somos impulsivos por natureza. E é bíblico o conceito, nós vimos anteriormente. É bíblico. Até atrás de mim, Senhor. A paciência é bíblica. Está aqui. Certo homem tinha uma pequena empresa e ele tinha uma dívida de aproximadamente 10 mil euros. E veio um cliente ter com ele e disse-lhe assim: olha, eu quero 10 mil euros da tua mercadoria. E o homem ficou fantástico. Ótimo, não há problema nenhum, vou-te já buscar a mercadoria. Trouxe a mercadoria. Na hora de pagar, eu disse assim: olha, não tenho dinheiro, vou-te pagar em cheque. E o homem que tinha a dívida ficou tremido, não é? Mas decidiu arriscar. E quando foi ao banco, o cheque tinha cobertura. 15 dias depois, vem o mesmo homem. O homem veio assim: quero outra vez 10 mil euros da tua mercadoria. Como é que vais pagar? Cheque. Ok, vou aceitar. E foi ao banco e o cheque tinha cobertura. E aconteceu isto uma série de vezes. 15 em 15 dias, era esta a mercadoria que o homem ia lá buscar. E um dia chegou e disse assim: quero mais 10 mil euros da tua mercadoria. E o homem disse: aqui tens. Olha, só tenho uma coisa para te dizer. Esqueci-me do cheque. E agora? Talvez vocês não aceitassem. Este homem aceitou. E aceitou porquê? Onde é que está aqui a ligação? Confiança. Mas mais do que na confiança também está a fidelidade. Está a fidelidade. Na vida espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Reparem nisto. As respostas de Deus ao longo da vida são como cheques de fidelidade e cuidado dele. Mas Ele quer nos levar a um tipo de relacionamento e confiança que faça dizer:
O Senhor já mostrou que é fiel para comigo e mesmo sem respostas, mesmo sem passar um cheque, eu continuo confiando no Senhor. As respostas de fidelidade do cliente levaram a confiar nele mesmo sem a garantia do cheque. Sabem qual é que é o nosso problema? Com tanta ansiedade, sermos tão impulsivos. Sabem qual é o nosso problema? É que nós não esperamos pela resposta de Deus. Sabem o que é que nós fazemos? Nós pegamos no nosso cheque, colocamos o preço e depois damos a Deus e pedimos para ele assinar. Perceberam? Eu tomo a minha decisão. Chego ao pé de Deus e assim, por favor, abençoa-me. Abençoa a minha decisão, está aqui já tudo pronto. É aquilo que nós fazemos. Nós não temos paciência para aguardar. O silêncio de Deus incomoda muita gente, incomoda-nos a nós. A não resposta. Parem. Decidi crer em propósito muitas vezes desconhecidos por trás do silêncio ou da resposta negativa. Sabemos porque Deus não respondeu à oração de Jesus no Getsémani. Ele tinha o propósito maior de nos salvar. Sabemos responder porque Deus não atendeu ao pedido de Marta e Maria para curar Lázaro. Deus tinha o propósito maior de dar uma ressurreição. Por que não usar esse mesmo argumento quando Deus não me responde? Não entendemos todos os propósitos por trás das respostas de Deus, mas biblicamente um dos propósitos é me levar a uma confiança mais madura. Você pode perguntar, como me dar uma resposta negativa ou mesmo não me dar resposta alguma leva-me a ter mais confiança? Vocês fazem uma oração, não têm retorno, ficam em silêncio. Como é que vocês ficam? É fácil, vamos fazer um teste. Eu vou entrar nesse teste com vocês porque senão não dá. Vamos fazer um teste de silêncio. Vamos ficar 30 segundos em silêncio todos. O que é que estão a sentir? Ok. Barulho, som, ok. É o quê? É incómodo. É incómodo. Mais. O que é que estão a sentir? Paz. É? O silêncio de Deus é confortável? Não, 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 não. Vamos sempre para um conceito espiritual. Atenção. Quando nós oramos e não temos resposta e só obtemos silêncio, esse silêncio deixa-nos em paz? Não nos deixa bem em paz. Deixa-nos desconfortáveis, deixa-nos ansiosos. Uhum. Depende do estágio de confiança que já levas, logicamente. Logicamente. Mas será que os jovens já têm o estágio de confiança que tu tens? Hum? Será que já chegarmos a esse estágio? Oxalá que sim. Oxalá que sim. Nós ficamos impacientes e ficamos incomodados porque nós gostamos de controlar as coisas, nós gostamos de movimento, nós gostamos de avançar, nós gostamos de ter respostas. E o silêncio de Deus coloca em teste algo muito, muito importante hoje que se chama confiar, confiança. Pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Calma. Aquietai-vos. Sabei que eu sou o vosso Deus. Um dos piores almoços da minha vida foi com a minha mulher. Onde é que ela está? Está ali. Está aqui. Foi um dos piores almoços que eu tive. Eu sei exatamente o que comemos, sei onde foi, sei mais ou menos a hora, inclusive, sei exatamente o que fiz depois. Em 2020. Quando falámos na identidade no sábado, para quem esteve presente, eu coloquei uma pergunta a mim próprio. Quem sou eu? Quem sou eu, literalmente, sem filtros?
e tinha fundamento, história, tinha fundamento, tinha a verdade, mas faltava uma orientação. E eu comentei convosco que eu tive que deixar o meu lar, deixar a minha mulher, deixar os meus filhos. Ela não era minha esposa ainda, ela era minha namorada. Porque eu tinha tomado uma decisão. A decisão que eu tomei é uma decisão dura. A decisão que eu tomei foi uma decisão de me entregar a Deus. E eu queria me batizar. Eu precisava mesmo de me batizar. Eu não conseguia dormir relaxado, com medo de não conseguir me batizar. Eu comentava com o pastor, com o nosso anterior pastor, Pedro Esteves, que eu tinha medo que me acontecesse alguma coisa e não me batizasse. E esse almoço determinou situações muito interessantes entre os dois. Eu nem sempre fui uma excelente pessoa. Nem o sou. Nós passámos por coisas difíceis. E nesse almoço, ela perdoou-me. Houve um perdão e houve uma oportunidade de recomeçar tudo. Mas houve algo que não nos deixou fazer. Que foi quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar. E foi aí que nós decidimos separar-nos. E eu estava no carro depois do almoço, num pranto absoluto. Entre parênteses, espero que tu também. Num pranto absoluto. E a minha reação foi olhar para o céu e desafiar Deus. E a minha afirmação foi: eu espero que tu saibas o que estás a fazer com a minha vida. Eu desafiei Deus. Eu espero que tu saibas o que estás a fazer com a minha vida, porque nada disto me faz sentido. E eu confiei cegamente naquele dia, sem culpabilizá-la, porque o que ela entende hoje não entendia há 5 anos atrás. Confiei cegamente em Deus, numa altura em que nada fazia sentido. Deixar a minha família para me poder dedicar só a Deus. Nós vivemos tão ansiosos às vezes que corremos o risco de cometer outros erros. Às vezes ficamos tão ansiosos sem a resposta de Deus, sem termos a plena noção daquilo que queremos fazer, que vamos buscar os atalhos, vamos buscar os caminhos, lembram-se? E às vezes o que vamos fazer é: vou já ter com esta pessoa, para ela valorizar a minha ideia, para ela validar aquilo que eu estou a pensar. E se ela não aceitar, bom, vou procurar outro. É isto que acontece. Precisamos da validação sempre de outra pessoa, às vezes. Se alguém vier a mim ser o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vou-vos dizer por experiência própria, é muito bonito este versículo ser lido. Naquele dia, este versículo foi vivido. E volto a dizer, eu sabia o porquê, ela ainda não. E sabe Deus o que aquela mulher sofreu. Confiança. Quando nada faz sentido. Orem a Deus. Acreditem no silêncio dele. O silêncio dele tem o seu tempo. Tem o seu momento, tem o seu porquê.
Se nós soubéssemos a quantidade de bênçãos que Deus tem para nos receber, para nos dar, digo. Por favor. As decisões existem para serem tomadas. Na vossa escola, na vossa universidade, no vosso trabalho, vão ter muito isso. Na vossa vida pessoal, ninguém pode tomar decisões por vocês. A salvação é individual, é certo, mas a salvação tem que ser partilhada. Porque se vocês estão aqui hoje, foi porque alguém partilhou com vocês. Confiem. Amanhã é o valor. Afinal, quem é que define o meu valor? Serão os outros? É a tal validação que eu preciso de outras pessoas quando Deus não responde às minhas orações? Que Deus possa abençoar muito. Chegamos à metade da soja. Cada identidade, cada tema que estamos aqui a falar hoje, cada identidade aqui presente, tem a oportunidade de se conhecer um pouco mais por dentro. Por isso falamos da identidade, da honestidade, da cura e da confiança hoje. Vocês estão a ter aqui oportunidades para se conhecerem. Não percam essa oportunidade. Porque o tema final é literalmente o final. Uns vão lá estar, eu quero lá estar. Eu confio muito em lá chegar. E eu quero que vocês também lá estejam. Convido então a Joana para... Se tudo o que eu faço é incerto, sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos, sou falho, cego, cheio de imperfeições, mas o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber me dá rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele vê a ordem neste caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua
sustentas, mantens toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor me enxerga além e me direciona para o bem. Me dá meio em decisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele vê a ordem neste caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele vê a ordem neste caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Vamos levantar, vamos fazer uma oração. Querido Pai, cada tema, Senhor, que seja partilhado, Senhor, esta semana, Pai, possa encher o coração de cada um de nós. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrependa, Senhor. Que possa estar com o coração daquele que mais necessita de Ti hoje, Senhor. Possa estar com o coração daquele que mais dúvidas tem, Senhor. A sociedade hoje em dia, Senhor, Tu sabes, Pai, pressiona-o de tal forma que ele vive escondido, preso, Senhor. Por favor, Pai, pedimos-te a porção dobrada do Teu Espírito Santo, Senhor, para cada um que está aqui presente, Senhor. Direciona, Senhor, os jovens, Pai, que são o futuro, Pai. São o futuro da Tua casa e são o futuro da sua própria casa. Que eles possam confiar cegamente no escuro, Senhor, em Ti. Porque a bênção de confiar em Ti, Senhor, é o melhor milagre que podemos assistir, Senhor. Obrigado uma vez mais por esta semana e que nos possamos reunir amanhã aqui. Percebemos, afinal, quem nos dá esse valor, Senhor, que tanto necessitamos. Em nome de Jesus te peço. Amém.